Esse caso chegou para mim como um estelionato. Eram 3 rapazes que haviam vendido um veículo Escort azul para o pai de um deles. Esse senhor não era uma pessoa muito confiável, mesmo para o próprio filho. Ele havia pago com um cheque e dado em garantia uma caixa cheia de medicamentos, diversos. Na época, era muito comum, ainda hoje, o roubo de carga de medicamentos. E eu supus que todos aqueles medicamentos fossem provenientes de roubo, a receptação. Uma semana depois, chega na delegacia um senhor, diretor da Schering do Brasil, com sua advogada. Ele me disse que aquele lote, número 351, não havia sido produzido. E ninguém sabia realmente que aquele remédio era falso ou não. Para todos, era um remédio fabricado pela Schering, com tudo certificado pelo governo, com o princípio ativo, com tudo que merecia ter o remédio, e não um lote falsificado. E a maioria deles não foi vendido em farmácia. O governo de diversos estados, o governo federal, comprava esses medicamentos para disponibilizar para pessoas que eram portadores de câncer de próstata. No Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, várias cidades de São Paulo. Então a polícia chegou a aproximadamente 10 pessoas. Que vieram realmente a morrer e que estavam ligadas diretamente ao uso desse medicamento falsificado. Muitas outras pessoas foram atingidas e sequer tomaram conhecimento. Ou não se conseguiu estabelecer que realmente a morte veio do uso de um medicamento falsificado. Então é muito difícil se estimar, né, o resultado de uma ação como essa. Extremamente cruel. Isso foi bem divulgado e foi muito divulgado a caixinha lote 351 para as pessoas pararem de tomar e devolver o medicamento. A gente foi aprendendo vários. Então a gente descobriu onde estava e ia buscar. Ou a pessoa mesmo mandava. Alguns vieram na delegacia trazer, olha, eu tenho essas 3 caixinhas aqui. E a gente ouvia a pessoa e viu o que tinha acontecido. O meu pai morreu. Ele tomava isso aqui, ó, a caixinha tá aqui. Muitas pessoas deixaram de se medicar. Infelizmente, comprometeu grande população brasileira e que também comprometia a população mais carente, a população que depende da oferta pública de medicação, que é o paciente do SUS. Nessa época, eu era diretor do Hospital do Câncer de São Paulo. Muitos homens ficaram realmente muito apreensivos e precisaram ter suas medicações trocadas, tratamentos revistos, para que isso pudesse causar menos dano. O câncer de próstata, quando ele é avançado, ele compromete basicamente o esqueleto. E existem tratamentos que são efetivos. O câncer de próstata ele é dependente da testosterona e a inibição dessa testosterona, portanto, causa diminuição da doença. Com menos doença, você consegue viver mais e viver melhor. É o que a ciproterona se prestava no momento. Nós temos doenças que precisam de tratamento imediato. E se eu estou tomando medicamento, achando que eu estou tomando medicamento para minha doença, eu estou postergando o início do tratamento, na verdade. Está piorando o quadro clínico desse paciente, ele está tomando um medicamento que não tem ação farmacológica nenhuma, portanto, ele não está melhorando e, muito pelo contrário, está deixando margem para piora.
Então eu não posso correr o risco de estar distanciando mais ainda, porque quanto mais tempo para começar a ter o efeito do medicamento, mais grave vai ficando a situação da pessoa. Tempo é precioso. E aí aprendemos diversos medicamentos Androcur com lote 351. E vários deles vieram por exemplo, da distribuidora Ação. Na época, era a maior distribuidora de medicamentos hospitalares do Brasil. Era uma distribuidora que ficava em Belo Horizonte. Ele já tinha se envolvido em receptação de medicamentos roubados. Depois, nós fomos pedindo as prisões, fomos prendendo diversos distribuidores desses medicamentos. Então, em Campinas, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo, distribuidores que tinham vendido o lote 351. O ponto comum deles era um cidadão. Era o sujeito que tinha vendido esse lote 351 para todas essas pessoas. E eles diziam, eu pensei que era roubado, eu não sabia que era medicamento falso. Parentes entre si, descendentes dos fundadores da farmácia. Tempos atrás, há cerca de 20, 30 anos, não existia outra farmácia de manipulação. Né? Praticamente era só Veado Douro. E todas as pessoas, vários segmentos da sociedade, se sentiam seguras com os medicamentos da Veado Douro, principalmente se fossem de manipulação. Então já tinha todo um histórico de sucesso, de credibilidade, de segurança. As pessoas se sentiam seguras ao comprar qualquer tipo de medicamento na Veado Douro. A gente fala que boas práticas de fabricação, elas são imprescindíveis. E isso é cobrado legalmente. Eu faço teste de qualidade do insumo antes de produzir o medicamento. O insumo tem que ser avaliado, eu tenho que ver se ele é livre de contaminantes, se ele tem os aspectos físico-químicos adequados. Tudo isso tem que ser comprovado antes que eu manipule o medicamento ou que produza o medicamento. Depois que isso tudo tiver comprovado, eu ainda posso fazer um lote placebo, ou seja, um lote que ainda não tem incorporado o princípio ativo que tem atividade farmacológica, para perceber ou saber identificar se aquela forma farmacêutica está em ordem. Então, para eu fazer esse comprimido X, eu preciso disto, disto e disso. Então, fica fácil de eu rastrear todo o meu processo. Porque o importante para que as coisas deem certo é que exista a possibilidade de rastreabilidade. E eu só rastreio e consigo identificar, a partir do caminho, se tem um erro ou não, se eu tiver processo certo. As pessoas estão depositando muita esperança naquele comprimido, naquele injetável, naquela cápsula, não importa. Vai reverter algo que está incomodando, algo que está o prejudicando. De qualquer forma, ele era produto de contrafação, mas não se sabia se ele tinha o sal. Ele podia ser falso, mas ser completo. Foram feitos os testes e chegou-se à conclusão que aquilo era uma pílula só feita de amido, só de farinha. Não tinha o princípio ativo, que era o acetato de ciproterol. Foi um crime orquestrado, a gente não tem dúvida disso, né? Até o estabelecimento dessa cadeia, né? O apuro na hora da fabricação desse medicamento, porque já saía da Via Farma, que é do Veado Douro, né? O medicamento com as mesmas dimensões, com a mesma textura do medicamento original, que era fabricado pela Schering, e interessante, já impressas duas letras BV, que poderia tanto ser Botica ou Veado Douro, como também as relacionadas com o laboratório da Schering, que utilizava essas duas letras BV. Não existe coincidência nesse plano, quando a gente está lidando com esse tipo de gente. Nós estamos falando com altos executivos que se conhecem o mercado
né, que concorre com eles, conhece os concorrentes. Então eles se precaveram até nesse sentido. Não, mas é Boticário Veado Douro. Mas nossa, que coincidência, é o mesmo da Schering? Aí não se importaram nem um pouco com o consumidor final, né, que é o indivíduo que está lá doente e que precisa do medicamento. E isso está muito distante, não interessa. No comprimido original do Androcura era assim. Era um comprimido redondo com um hexágono escrito BV. E era o que saía da Via Farma. Esses comprimidos eram feitos numa máquina antiga que nos laboratórios eles chamam de pica-pau. Ela tem uma matriz e ela vai carimbando os comprimidos com a letra. E essa ferramenta é feita num lugar especializado que foi indicado também pelo próprio laboratório. As caixinhas também eram feitas numa gráfica que era de indicação, que era também usada pelo próprio laboratório. Vinha lá o cheque e eles põem no bolso diretamente, não ia para a contabilidade do Veado de Ouro. E eles vendo a produção de mais de 1 milhão de comprimidos, sendo que eles não faziam placebos, e recebendo pelo Caixa 2, como se fosse um empresário sério, lida com pessoas, com vidas, com saúde, tinha tudo para prever que aquilo não era uma coisa correta. Testes não devem ser distribuídos. Qualquer medicamento que é feito como teste, onde existe o placebo, né, ele não tem que ser distribuído comercialmente. Isso não pode sair da indústria. Tá? Isso é especificamente produzido em pequenas proporções, destinados especificamente a um teste, como padrão de controle. Então, isso não pode ser comercializado como estava sendo. E nessa quantidade absurda de mais de 1 milhão de frascos comercializados. Quando você faz o placebo, você usa as mesmas formas onde você faz a medicação com o princípio ativo. Essa é uma das maneiras de você não saber o que você está administrando para o seu paciente dentro de uma pesquisa clínica. Então, se é um comprimido branco com um corte no meio, ele vai ser tanto para o placebo quanto para a medicação ativa. Então, não tem como um paciente e mesmo um médico identificar com um comprimido simples se ele tem a substância ativa ou não. Existe muita polêmica em relação ao placebo. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma resolução do CNS que ela é muito clara em relação a como a gente vai lidar com as pesquisas, com medicamentos e com os pacientes. Existem fases que a gente faz os estudos, desde a pré-clínica, que é para saber a molécula, depois você tem a fase 1, que você pega pacientes saudáveis e dá esse novo medicamento para só saber a segurança do medicamento, que se eu sou saudável, estou tomando medicamento, para ver a segurança dele, qual é o tempo que ele leva como princípio ativo de ação, quanto tempo ele vai levar para ser excretado. Existe uma fase 2, que aí a gente já dá um medicamento para pacientes com a doença, para ver como é a resposta farmacológica para esse paciente. São poucos pacientes. E temos a fase 3, que é a fase que você dá para um número maior de pacientes, para a gente identificar qual é a resposta a esse novo medicamento. E a fase 4, que é a mais importante, quando o medicamento já passou pela fase 3, significa que ele já pode ser registrado. Se ele for registrado, ele vai ser colocado no mercado. A fase 4 é a fase que a gente chama da farmacovigilância, que a gente vai ver no mercado, no mundo real, numa quantidade muito maior de pessoas, se aparece alguma reação adversa que não foi constatada, ou se aparece alguma complicação, ou o que pode acontecer com o medicamento. O placebo é um medicamento que está na mesminha forma farmacêutica do medicamento que vai ser dado para o grupo. Geralmente, a gente chama de cegamento em pesquisa clínica. Nem o médico pesquisador e nem o paciente sabe quem é o grupo que está tomando o medicamento e qual é o grupo que está tomando o placebo. Para câncer, geralmente, o que a gente costuma ver nessas pesquisas? É um grupo tomando o medicamento tradicional mais o placebo e um grupo tomando o medicamento tradicional mais o novo. Geralmente, você não dá um placebo para quem está com câncer. Fala para ele, olha, você está tomando medicamento e a pessoa não está tomando medicamento. O que normalmente a gente avalia quando é pesquisa para medicamentos de câncer, a pessoa já tem um tratamento que é um padrão que já existe. O que eu faço?
acrescento um novo medicamento para ver se ele vai ter uma melhor resposta. Só que desde que a pessoa tenha todos esses procedimentos colocados cientificamente e não chegar, vamos fazer um teste com você, já que você está mal mesmo, eu venho e faço um teste. Não pode. Qualquer teste que eu vá fazer com qualquer paciente passa primeiro pelo comitê de ética. Eu tenho as minhas regras, eu assino que eu vou seguir aquelas regras e eu tenho que dar autonomia para esse meu paciente. Ele tem que saber que ele está participando da pesquisa, a pesquisa pode dar certo, pode não dar. Mas ele tem que estar sabendo e eu posso estar dando uma retaguarda para ele. E a pessoa sempre que vai participar de uma pesquisa, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, ela vai saber o que ela está passando pela pesquisa, o que está sendo pesquisado, o que é que está sendo utilizado e depois de esclarecida, ela vai ainda ser reforçada o conhecimento dela de que a hora que ela quiser sair da pesquisa, ela tem todo o direito. A substância ativa do medicamento não estava sendo utilizada e era uma substância muito cara. Isso é que encarecia o verdadeiro medicamento Androcur da Schering, né? Então, eles vendiam por metade do preço. É claro que isso chama atenção. Como é que, de repente, um lote desse medicamento, por que meios? Algumas pessoas começaram a desconfiar. Tanto aqueles que conseguiam, que compravam o medicamento, quanto aqueles que, os usuários, né, do próprio medicamento. Fala, poxa, mas eu estou conseguindo pela metade do preço. Num primeiro momento, você pode entender que talvez fosse uma promoção, uma forma de divulgação do medicamento, mas isso perdurar por um certo tempo começa a chamar a atenção dos próprios usuários. Alguma coisa está acontecendo. Não é possível que um medicamento tão caro a gente consiga obter por um preço tão módico. E aqueles que estavam diretamente envolvidos na Aviado Douro estavam seguros. Estavam tranquilos, porque eles estavam nada mais nada menos que fabricando placebo para uma experiência. Tá? Eles acreditaram muito na credibilidade da empresa, que ninguém iria a fundo questionar o que estava acontecendo ali, verificar se aqueles documentos eram verdadeiros ou não. E a polícia fez muito bem o seu trabalho. Ela não se intimidou. Porque eles estavam acreditando nisso. Não, ninguém vai mexer com uma empresa que existe desde 1858. E a população, né, que acredita, que passa, né, essa força para a empresa de credibilidade. E eles ficaram presos em prisão temporária. E aí eles insistiam para o Elcio contar. Poxa, fala para o doutor onde é que você arrumou esse caminho. E ele não queria dizer. Foram passando os dias e até que ele lá convencido pelos outros presos, uma noite me contou toda a trajetória dele, como foi. A polícia, nesses casos, eles começam do fim para o começo. Então, eles têm um produto que eles têm que fazer rastrear. A fabricação dessa embalagem, das etiquetas, dos rótulos, do frasco, né, envolvido, se é plástico, se é vidro, da tampa do rótulo. Então, é todo um rastreamento de onde fora produzido cada uma dessas partes, porque a indústria não fabrica tudo, né, é sempre terceirizado. Então, através dessa investigação, desse rastreamento, né, chegou-se até a fabricação desses medicamentos, que foi feito pela Via Farma, que é a farmácia ligada diretamente à Aviado Douro. E ele me disse que um amigo dele, que era ladrão, havia roubado uma substância que tinha uma nota fiscal até que era cara, uma bombona de 20 quilos do acetato de ciproterona. E esse cidadão havia roubado essas 3 bombonas de uma carga que veio da Alemanha para a Schering. Só que ele tentou vender no mercado, não conseguiu. E o Elcio era técnico químico
não da área farmacêutica, mas da área industrial. E esse cidadão tinha sido amigo de infância dele. Procurou o Elcio, falou, olha, eu tenho essa substância, tal. O Elcio ficou de ver para que servia aquilo. Ele falou, quem manipula medicamento, a farmácia mais famosa que havia na época, era referência para tudo, era o Veado de Ouro. Aí ele foi até a Rua São Bento, na sede do Veado de Ouro, e procurou lá no primeiro andar uma senhora e falou, olha, eu tenho um medicamento, chama acetato de ciproterona, eu queria fazer um medicamento com ele. Aí ela falou, não, nós não manipulamos isso. Só que, enquanto ele conversava com a mulher, passou por ele o cidadão Ricardo Garcia. Aí o Ricardo Garcia encontrou com ele lá embaixo e falou, vamos tomar um café? E foi com ele no café que ficava de frente ali. Aí explicou para ele, falou, o que você tem? Ele falou, eu tenho um acetato de ciproterona, eu gostaria de saber para que serve e vou vender. Ele falou, então vem aqui daqui a 3 dias e eu vou te dizer para que serve, eu vou te falar certinho. O Ricardo, ele era genro de um dos sócios, do Daniel Veras. O Edgar tinha uns 50% cada um. E o Ricardo, genro do Daniel, ele tinha feito aquelas farmácias que haviam do Veado de Ouro nos shoppings. E eles gostaram do trabalho, o Daniel falou pro Edgar, olha, damos 0,5% cada um pro meu genro e o ano que vem nós damos para sua filha também e nós ficamos com 49,5% cada um. E o Ricardo ficou com esse 1%. E ele ficava comandando a empresa, ele era o gerente geral da empresa. Só que ele não tinha uma retirada alta, porque os 2 mais velhos ficavam mais ausentes e viajando. Aquela mesma moça que você conversou, você vai falar que você é um representante de indústrias americanas, indústrias de medicamento americana, que está fazendo testes no Brasil. E você quer fazer diversos placebos. Você vai dar esse remédio. Ele comprou um na farmácia, um Androcur na farmácia, e deu para o Elcio. Você vai trazer esse remédio e vai mostrar para ela. Você traz só a caixinha de plástico, sem o rótulo, e você traz o comprimido e fala para ela fazer esse comprimido placebo. E ela vai dizer que não. Ela vai dizer que não faz isso. Você insiste de novo, ela vai mandar para a diretoria. O diretor sou eu. E ele aprovou e os placebos começaram a ser feitos. Era produzido no vidrinho, igual o vidro do Androcur, interno, sem rótulo. O farmacêutico fez vários testes de consistência para ficar exatamente igual, ele era muito meticuloso, e o medicamento ficou perfeito, só que ele não tinha o sal.
aí indicaram para ele onde se fazia essas ferramentas de caixas e bulas. Então vinha na caixinha Via Farma os medicamentos que eram solicitados. Ele dava um cheque, esse cheque entrava no caixa 2 e ia direto para o bolso do Ricardo Garcia. Ele foi produzindo, levava esse medicamento, colocava as bulas, as caixas, colava os rótulos e distribuía. Esse número 351 ajudou bastante para a gente tirar. E foi o que propiciou a gente conseguir localizar vários deles. Então, num primeiro momento, claro, que eles alegaram que aquilo era um placebo para fins de testes. Mas a polícia já estabeleceu ligações desses indivíduos com outros, dessa cadeia que se estabeleceu, até chegar ao Elcio. Então, não teve como, né, não estabelecer essa ligação entre os representantes da Botica Alveado Douro e aqueles, no final, né, dessa corda, dessa sequência, né, que efetivamente distribuía a medicação. Não teve como explicar. Então, a investigação conseguiu, inclusive, estabelecer que toda essa documentação era fria, tá? E estava se utilizando o caixa 2 da indústria. Tá? Então, aí ficou claramente configurada a ação criminosa. Tá? Não houve explicação que sustentasse, né, uma outra hipótese que não essa, de cometimento deliberado, doloso de crime, intencional. Um dos sócios disse, eu colocaria minha mão na frente se eu soubesse que era falso, mas 1 milhão de placebo é um pouco demais, né? A área de medicamento falso no Brasil foi a única investigação que pegou de uma ponta até a outra. Desde a produção até a venda, e a maioria das pessoas, todas corroboraram com aquilo que o Elcio tinha dito. Que ele era o pivô de toda a manipulação, toda a fase de execução logística do medicamento e para chegar nas distribuidoras que faziam as vendas. Agora, o Elcio diz que achava que eles tinham comprado o sal direto do ladrão, do amigo dele, e tinham colocado no medicamento. Os 3 bombonas acabaram sendo localizadas em terrenos baldios, foram abandonados. Então, só quem sabia exatamente que não tinha o sal fosse o tal Ricardo Garcia. No dia que nós fizemos essa diligência, já fazia uns 3, 4 meses que o Ricardo Garcia havia sido demitido da Veado de Ouro. Ele ficava fazendo o fiel da balança e uma hora ele se juntava com o Edgar para tirar o próprio sogro. Outra hora ele se juntava com o próprio sogro para tirar o Edgar. Imagina o que mais ele pode ter feito. Só que o Daniel e o Edgar, eles continuaram a produzir os medicamentos. E continuaram a vender e gostaram da ideia do Caixa 2. Se eles, num primeiro momento, não sabiam que o Ricardo estava produzindo isso junto com o Elcio, depois que o Ricardo saiu, eles prosseguiram. Como que eles iriam admitir, sem conferir, que um teste clínico demandaria 1 milhão e tantos comprimidos? Quando aportou aqui na divisão de capturas o mandado de prisão do sócio principal da Veado de Ouro,
todo mundo queria cumprir o mandato, apesar das dificuldades, porque uma pessoa que tem posses, tem amigos, que começa a se esconder, estava foragido, então foram 2 meses de investigação, até conseguir encontrá-lo numa agência bancária, onde ele recebia sua aposentadoria, né? E descobrimos aonde ele recebia essa aposentadoria. Efetuamos diligências lá, campanas lá, durante alguns dias, até que determinado dia pela manhã ele adentrou a agência para receber o benefício e efetuamos a prisão dele. Naquela época, o artigo que tratava sobre medicamento falso, ele tinha uma pena baixa. E ele não dava prisão temporária, só preventiva quando você encerrava o inquérito. Porém, o que nós consideramos na época foi a formação de quadrilha, foi o grupo grande que ficou comprovado que praticou atos para venda desses medicamentos falsos, e os eventuais homicídios que teriam ocorrido pela omissão ou pela aceleração da morte das pessoas que deveriam ter acesso a esse medicamento. Mas era uma pena bem baixa, bem diferente da pena que depois, em 98, passou a vigorar, que era de 10 a 15 anos, né? Uma pena bem mais alta. Atingiu não só financeiramente as pessoas, mas principalmente moralmente. A pessoa ter certeza que está se beneficiando de um remédio que vai obter a cura de um câncer, de algo grave que pode causar a morte dessa pessoa, e essa pessoa tomar um remédio que não tem nenhum princípio ativo, vindo a piorar a sua condição ou até a morte, e prejudicando isso não somente a pessoa que faleceu, óbvio, mas todos os familiares que estão envolvidos, que têm carinho especial por essa pessoa. Foi um crime de muita comoção, um negócio muito perverso que ele cometeu. Ele não se importou que ele estava prejudicando milhares de pessoas com câncer de próstata, que é algo muito grave. É puramente uma ganância, é falha de caráter, isso. Nós podemos pensar numa pessoa sociopata, não chega a ser um psicopata, mas é uma pessoa que não está preocupada com os resultados de suas ações, se sente absolutamente seguro, né, pela posição que ele ocupa. Quer dizer, mesmo ele tendo todas as condições, uma empresa sólida, estabelecida, não estava passando por nenhum problema financeiro com a empresa, com nada, quer dizer, puramente a ganância. Nunca é o suficiente para determinadas pessoas. Em função dessa ganância, ele passa por cima de tudo, inclusive da vida de outras pessoas. Na hora da abordagem, ele ficou muito surpreso com a chegada da polícia, o mandado de prisão em mãos e a prisão dele. Nesse interim do local da prisão, a gente faz a comunicação ao superior, que foi efetuada a prisão da pessoa que estava sendo encaminhada para a delegacia, para a base da delegacia. Estávamos numa viatura descaracterizada pequena, sem compartimento de preso, e ele foi sentado no banco de trás. Nesse interim ele foi conversando. Ele não se mostrou de forma alguma arrependido do que ele fez. Pelo contrário, ele estava arrependido e consternado que as pessoas entraram com ações contra ele, que comeram o patrimônio dele. Até ele citou que uma das pessoas que entraram com ação, os familiares, que a pessoa veio a falecer pelo uso indevido do medicamento falsificado durante 2 anos, ele falou, pô, ele ia morrer mesmo. Por que foram entrar com ação? Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram prejudicadas. O Ministério Público fala em mais de 10 de pessoas que vieram a falecer e outras tantas que tiveram o agravamento da sua doença e outras que ninguém nunca vai ficar sabendo o que aconteceu realmente com o quadro clínico da pessoa. Esse fato foi tão grave na época que tirou a credibilidade dessas farmácias de manipulação e até dos laboratórios que fabricavam os remédios normais. A Schering foi lesada também pela Botique, pela Veafarm e pelos outros componentes dessa, digamos, quadrilha,
porque na realidade eles estavam falsificando um remédio que era deles, que eles tinham todo um estudo para o desenvolvimento desse remédio, a comercialização desse remédio. E depois desse evento que foi constatado a falsificação, em novembro a Veafarm fechou as portas. A Botica Alveado de Ouro perdeu 80% do seu movimento. Ele teve de fechar as 4 filiais, demitiu mais de 350 funcionários. A Botica entrou em crise e ele não tinha mais como levantar financeiramente a Botica. Em 2008 veio o fechamento da Botica, encerrou as suas atividades. Com isso ele sofreu muitas ações trabalhistas, que os bens que ele tinha, casas, apartamentos, duplex, escritórios, todos eles foram leiloados para pagamento dessas dívidas, inclusive as pessoas que foram lesadas, que acabaram falecendo, os familiares e essas pessoas lesadas também entraram com ação de indenização contra ele. Apesar da pena lá ser branda, ele estava dentro de uma dosimetria de penas e dentro de um tipo penal certo, dentro do todo do Código Penal e da Constituição. Ele estava harmônico. Na confecção da lei nova, foi montado uma mistura. Então, no mesmo artigo que fala sobre medicamento, eles falam sobre cosmético, ele fala sobre domo sanitário, e a dosimetria é a mesma. E você tem uma pena mínima no artigo novo de 10 anos. Quando é aplicado esse artigo, a sentença é dada como inconstitucional, ele não é compatível com a própria Constituição. Então já tem julgado dizendo que esse artigo é inconstitucional. Na época que eu escrevi a tese, não. Mas hoje em dia já foi dado como inconstitucional. Eles fizeram também um artigo genérico que podia servir em largo espectro para qualquer ação. Qualquer fato típico entrava na falsificação de medicamento. Então, se fosse um rímel que desse uma coceira no olho ou um medicamento ineficaz para tratar a AIDS, tanto fazia, ele estava no mesmo tipo penal. Quer dizer, gravidades diferentes tratadas do mesmo jeito. Isso ficou bem difícil de você trabalhar e tipificar crimes na hora de você fazer sua investigação. Tornou mais difícil. Ainda. Já com toda a dificuldade que a gente tem de análise, né? E a lei veio querer tornar muito mais grave a pena, mas ela acabou abrandando. Então tem as duas coisas. Nós nos tornamos vulneráveis, porque nós somos o último dessa cadeia, a última extremidade, a última pontinha dessa cadeia, que é aquele que compra o medicamento e não sabe o que está acontecendo, mas também desperta nas pessoas, vamos dizer, essa desconfiança saudável, né? Porque ela vai começar a prestar atenção no que ela está tomando, a origem desse medicamento, se é de um laboratório idôneo e se realmente os efeitos são aqueles que está se esperando. O que mais me chama a atenção nesse caso é o ser humano, que precisa de um medicamento fazer isso, falsificar. É uma coisa, a pessoa está precisando de um remédio para salvar a vida, a pessoa pega e engana a pessoa e fornece uma coisa que não vai ter cura nenhuma. A capacidade, por exemplo, um animal não faz isso com o outro. E esse pessoal fez isso. Uma pessoa que está com câncer, sofrendo, a família sofre junto e precisando do medicamento, e esse pessoal falsifica o medicamento e vai lá, paga e sabe que não vai dar nada. Como que uma pessoa dessa pode dormir vendendo um medicamento que não vai ter nada? Como a pessoa vai para casa tranquila, olhar sua família, se olhar no espelho, olhar seus filhos com uma situação dessa?